contra uma equipe do interior com a presença de público como a gente teve hoje. É lógico que isso tem a ver com o que foi construído como expectativa. O torcedor gostou do que viu, dos passos que a direção tomou, no sentido de qualificação do grupo, do ótimo grupo que já tínhamos no ano passado. Então, nós tínhamos uma obrigação grande de vencer. Conseguimos vencer e conseguimos jogar bem, que não é muito fácil para uma primeira partida de estreia com 14 dias, menos de 14 dias de treinamento. Então, essa é outra questão que incentiva o torcedor que veio hoje a voltar na próxima partida. Era tudo isso que a gente queria. Fizemos um 2-0, criamos provavelmente mais 10 oportunidades, boas oportunidades de marcar. E isso tem a ver com a base que conseguimos manter do ano passado, certamente. Uma ideia de trabalho com pequenas modificações no jeito de jogar, com a qualidade dos jogadores que é indiscutível. Mano, a gente percebeu também o Arrascaeta um pouco mais caindo pelo lado esquerdo, o Thiago Neves entrou no segundo tempo. Há uma ideia já nesse início de temporada, quem sabe os dois dentro de campo atuando juntos? E outra questão, o Rafinha. O Rafinha teve um jogador que teve, pelo jeito, proposta do Vasco da Gama, queria o jogador, você falou que queria que ele permanecesse na casa e foi um dos jogadores que se destacou dentro do jogo. Rafinha encerrou a temporada muito bem, né, como um jogador importante. Leva uma vantagem de carregar pouco peso, né? E quem carrega pouco peso se prepara mais rápido que os outros. Trabalhou pelos dois lados do campo, na primeira parte pelo lado direito, depois, um pouquinho antes do gol, eu fiz uma alteração de posicionamento na equipe, sem mexer em nomes, né? Simplesmente colocamos Rafinha pela esquerda, trouxemos a Arrascaeta para dentro e Robinho pela direita. São jogadores versáteis, a gente precisa ter jogadores assim, que tenham capacidade de fazer uma, duas, três funções, porque o futebol não permite, pelo menos no nosso, né, um número bastante grande de alterações. Hoje fiquei com inveja, vi o Campeonato Carioca com 5 alterações. Num momento como esse, 5 alterações é o paraíso, né? Os jogadores ainda com dificuldade, mas estou contente com a produção da equipe, com todos. Eu acho que o mais importante é a ideia. Vamos partir de uma ideia para que todos, né, sejam muito bem aproveitados. A busca da qualificação do elenco, ela tem um sentido, né, primordial, que isso se transforme em qualificação do time. Agora temos que avançar um pouco, vamos ver quem pode jogar com quem. Ainda serão jogos em que nós temos que rodar o elenco. Vamos jogar daqui a 2 dias, né? 2 dias e um pouquinho contra a Caldense em Poços de Caldas, então já temos que trocar alguns jogadores certamente nesse primeiro momento, mas todos estão bem para iniciar lá também. Então, eu acho que é importante, um elenco de qualidade precisa ser usado na íntegra, e é o que eu quero fazer nesses primeiros momentos, para depois definir uma equipe mais básica, mas as duas formações, elas respeitarão uma ideia de jogar. Isso é importante para esse momento, na minha opinião. Mano, primeiro jogo, o Cruzeiro praticamente não foi atacado, né, durante os 90 minutos. Isso te surpreendeu de alguma forma? E o Cruzeiro foi melhor do que você esperava para uma estreia? A gente tinha um pouco de preocupação com a questão física. Lógico que nós temos qualidade superior, qualidade técnica, né? Uma equipe que tem o investimento que nós temos tem a obrigação de ser melhor tecnicamente, senão o futebol está de ponta cabeça. Mas 2 semanas de treinamento é muito pouco para, em termos de condicionamento físico, você se igualar com outras equipes que estão trabalhando bastante. Então, a primeira parte do jogo é que me surpreendeu mais, porque nós conseguimos
dá poucas oportunidades, inclusive de saída de jogo para o adversário. Sufocamos bem, marcamos bem. E isso deu bastante posse, e a partir do momento que você tem a posse, você pode descansar um pouco com a bola, né? Correr atrás sempre é mais desgastante. E a gente correu muito pouco atrás, foi o mérito de poder dosar bem fisicamente a equipe para terminar numa boa condição. Foi o fato positivo. Mano, o Cruzeiro teve muita posse de bola, volume de jogo, variações, direita, esquerda, e deu para notar também que os jogadores queriam muito que o Fred fizesse o gol. O Fred se posicionava na área, a bola chegava, ele também fez pivô, fez tabela. Queria que você falasse a respeito disso, porque deu para ver uma certa ansiedade lá no ataque a respeito do Fred, para ele poder marcar com a camisa do Cruzeiro pela primeira vez. É verdade, foi notado por nós também. É natural, né? Todo mundo sabe que o camisa 9 e o camisa 9 com o histórico do Fred é o cara que vai marcar gols importantes para a gente em momentos importantes. Então você, às vezes, quer acelerar um pouco, mas eu lembro que quando o Thiago Neves chegou, até pênalti para bater, para fazer o primeiro gol, eu coloquei. Ele errou o pênalti. Então, também a experiência ensina que não precisa tanto isso, que naturalmente as coisas vão acontecer, né? Mas Fred participou de triangulações, fez pivô, participou das jogadas do gol, né? Dos gols. Então, é assim. A equipe naturalmente vai achar os seus caminhos. Nós temos mais jogadores para compartilhar com ele essa responsabilidade e temos um time que tem um poder de criação bastante grande. Então, logo, logo a bola entra para ele também, como aconteceu hoje para Rafinha e para Robinho. Mano, você falou desse poder de criação bastante grande, né? Em menos de 30 minutos no primeiro tempo, se eu não me engano, foram 5 finalizações. E havia uma expectativa de que, pela pré-temporada ter sido curta, o ritmo caísse no segundo tempo. Isso não aconteceu muito. O volume continuou grande, tanto que saíram os gols exatamente no segundo tempo. A que se deve, você acha isso? O Tupi facilitou um pouco nesse sentido, ou foi o Cruzeiro que conseguiu, pelos seus próprios méritos, manter esse ritmo? Eu nunca analiso o lado de lá, né? Não cabe a mim ficar fazendo análise do adversário. Vou falar sobre o Cruzeiro. No intervalo, pedimos um pouquinho mais de calma na construção da jogada. A gente estava com bastante volume, mas em determinados momentos precipitando um pouquinho o penúltimo passe. Foi o que a gente ajustou para a segunda parte, na minha opinião. E continuamos com o controle do jogo, essa foi a tônica da partida de um modo geral. E isso se deve muito ao nível dos profissionais que temos. É muito raro acontecer hoje de um jogador do Cruzeiro chegar muito fora de condicionamento aqui. Então nós partimos de uma outra base para esse trabalho de 2 semanas. Não tem milagre, embora o Dudu seja muito competente, Eduardo Silva e ele a sua equipe em termos de preparação, né? Você tem um limitador, não tem jeito, tem a parte tática que precisa trabalhar, e hoje a gente faz isso tudo muito de forma homogênea, né? Mas os méritos são muito dos jogadores. Eles se apresentaram bem e nos permitiram avançar em relação àquilo que a gente tinha como ideia. Mudamos um pouco o jeito da equipe jogar. Construímos mais uma linha. Isso ainda vai demorar um tempo para que funcione bem como a gente quer. Hoje funcionou bem contra o Tupi. Poderemos ter algumas dificuldades contra a Caldense ou contra outros adversários. Mas a ideia de jogar, vamos evoluir a partir de uma diferença em relação ao posicionamento do ano passado. Mano, o Fred saiu dizendo pra gente que está morto no final do jogo. Se tivesse a condição melhor e mais ritmo do jogo, ele faria, segundo ele mesmo me disse, artilheiro do jogo. Cumprimos 3 gols, palavras dele. Ele está fisicamente aquém dos demais, e se tem uma preocupação do Cruzeiro em colocá-lo em forma mais possível. Você tem um centroavante do Brasil. É uma preocupação esse momento dele? Fred estava brincando com vocês. O gordo do jogador de futebol é 1,5% a mais de gordura. Isso é rápido. Fica tranquilo. Eu estou tranquilo, você pode ficar tranquilo.
não é o problema que teremos. Mano, na sua primeira entrevista coletiva, na reapresentação, você disse o seguinte: estou recebendo jogadores e vou fazer com que essa equipe jogue um pouco diferente do que jogou o ano passado. Quem viu os primeiros 25 minutos desse primeiro tempo deve ter pensado, esse time já joga junto há uns 2 anos. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa variação que você vai implementar nessa equipe ao longo do tempo e esses 25 primeiros minutos, o que você pode falar desses 25 primeiros minutos? Foram bons mesmo, né? Até surpreendentes para uma estreia. A gente conseguiu sempre escapar da marcação, tem a ver com isso que a gente está pensando, mas é cedo ainda para nós nos empolgarmos, né? Os adversários vão nos observar, vão trazer maneiras de neutralizar isso que a gente pensa. Hoje, como estreia, era difícil para todo mundo imaginar o que os adversários poderiam fazer. Nós até tivemos dificuldade para falar para os nossos jogadores antes do jogo aquilo que poderíamos esperar do Tupi ou não. Agora teremos jogos observados. Certamente vão observar o jogo que fizemos aqui, como posicionamos a equipe. Ainda teremos muitas variações de formação ainda nas próximas rodadas. Então, saímos felizes do que fizemos aqui hoje, mas vamos com calma, sem empolgação. O caminho ainda é longo e temos que trabalhar bastante para chegar onde queremos chegar. Boa noite.